Olá, irmãos. Olá, amigos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no coração de cada um de vocês. Sou o pastor Edson Gonçalves. Eu quero, em meu nome, desejar a você um dia abençoado na presença do Senhor. E nós estamos agora iniciando o nosso culto online da Igreja Evangélica Cristo para as Nações. Eu quero convidar você a ler o Salmo de número 24. Salmo número 24, versículo 1 diz assim: Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. E nós exaltamos, glorificamos, exaltamos o nome do nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo. Ele é o Rei da Glória. Vamos orar, agradecendo a Deus pela oportunidade que temos de louvar, exaltar e glorificar o seu nome e cultuar a este Deus maravilhoso que nos salvou. Senhor Deus e Pai, graças te damos por mais esta oportunidade que tu nos dás, ó Deus querido, de estar na tua presença, de louvar, exaltar, glorificar o teu nome. E agora, Pai, queremos introduzir, ó Deus, neste local, ó Deus, o nosso culto, a nossa adoração, o nosso louvor e meditar na tua palavra, para que tu possas fazer em nós aquilo que tu queres. Entre, Pai, as portas estão abertas. Tu és o Rei da Glória e tu podes fazer muito mais do que aquilo que imaginamos ou pensamos. E por isso nós te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Eu quero cantar com você um hino de número 300, um hino de número 33 da harpa cristã. Diz assim: Com tua mão segura bem a minha, pois eu tão fraco sou, ó Salvador, que não me atrevo a dar nenhum só passo sem teu amparo, meu Jesus Senhor. Com tua mão segura bem a minha, e mais unido a ti, Jesus. Ó, traze-me que nunca me desvie de ti, Senhor, a minha vida e luz. Com tua mão segura bem a minha, e pelo mundo alegre seguirei, mesmo onde as sombras caem mais escuras, teu rosto vendo, nada temerei. E se chegar à beira desse rio,
que tu por mim quiseste atravessar. Com tua mão segura bem a minha, e sobre a morte eu hei de triunfar. Quando voltares esses céus rompendo, segura bem a minha mão, Senhor. E meu Jesus, ó, leva-me contigo, para onde eu goze teu eterno amor. Amém. Glória a Deus, porque se nós formos pensar nas nossas posses, nas nossas condições, na nossa mão, nós vamos falhar. Mas quando nós confiamos na mão do Senhor, que Ele segura bem forte a nossa mão, nós vamos conseguir atingir não só os nossos objetivos, mas também os objetivos de Deus para a nossa vida. Amém, meu amado? Neste momento, nós queremos, como diz a palavra do Senhor, devemos estar na presença do Senhor, sempre com o nosso coração limpo, com o nosso coração puro. E toda oportunidade que temos, devemos pedir perdão se em algum momento nós falhamos para com Deus. Então, nesta hora, é a oportunidade que nós temos, que você tem, que está nos acompanhando, de buscar a presença de Deus e pedir o seu perdão para que nós tenhamos o perdão de Deus para os nossos pecados. Vamos pedir perdão a Deus. Senhor Deus e Pai, eu te peço nesta hora perdão, Pai, por tudo aquilo que eu fiz, por tudo aquilo que o meu irmão, a minha irmã fez durante essa semana que desagradou a Ti. Pai, eu sei que nós devemos pedir perdão a Ti em todos os momentos que percebemos uma falha. E, Pai, se nos últimos dias nós não fizemos isso, que também Tu nos perdoe, Pai, e que agora possamos entrar na Tua presença, possamos adentrar no Teu Santo dos Santos, ouvir a Tua palavra, crendo que Tu já nos perdoastes e agora temos acesso livre para estar na Tua presença, ouvir a Tua voz e assim tentar trilhar nos Teus caminhos. Esta é a oração que fazemos, agradecidos pelo Teu perdão, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, nós queremos agradecer a tua participação, agradecer a você que está conosco, você que já é inscrito no nosso canal. Queremos também te pedir, caso você não seja inscrito ainda, você que está pela primeira vez conosco, seja bem-vindo. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, deixe o seu like, o seu joinha, o seu gostei, compartilha este vídeo com todas as pessoas que você conhece, para que a palavra de Deus continue sendo pregada, ministrada, não só neste canal, mas por todos aqueles canais que têm o compromisso de pregar a palavra do Senhor. E que assim nós possamos continuar fazendo aquilo que Deus colocou no nosso coração. Eu quero iniciar agora com você a meditação na palavra do Senhor. Nós temos meditado durante este período no livro de Levítico. Nós temos feito uma leitura durante a semana no livro de Levítico e temos também feito os nossos comentários. Eu quero aproveitar esta oportunidade que estamos neste culto para que a gente possa fazer essa leitura da Bíblia, porque a palavra de Deus ela é viva, eficaz e mais cortante do que uma espada de dois gumes. E ela é apta para discernir alma e espírito, juntas e medula, para que a gente possa adentrar e perceber aquilo que Deus quer para cada um de nós. Fiz uma citação aqui rápida do livro de Hebreus, que está ali, falando sobre isso, sobre a importância da leitura e da meditação da palavra. E lá em Josué, Deus fala para Josué, olha, ser forte e corajoso e medita no livro da lei, de dia e de noite. Da mesma forma que o Salmo de número 1 fala
que nós devemos não assentar nas rodas dos escarnecedores, mas devemos meditar na palavra do Senhor de dia e de noite. E não tem como meditar na palavra do Senhor se nós não lermos a palavra. E é por isso que nesta hora eu quero te convidar para meditar e estar junto conosco, lendo os comentários, lendo a palavra e ouvindo os comentários que nós iremos fazer a respeito do livro de Levítico, que nós estamos lendo o capítulo de número 25, capítulo 25, e vamos fazer hoje a leitura e o comentário do capítulo 25 até o capítulo 27, versículo 34, que é o final do livro de Levítico. Vamos orar, pedir a Deus para que Ele fale conosco através da sua palavra? Senhor Deus e Pai, vamos ler agora a Tua palavra e vamos meditar. Que Tu faças conosco, Deus, aquilo que Tu queres. Coloca em nós o desejo de continuar ouvindo e lendo também a Tua palavra. E mais especificamente, que esta palavra possa falar aos nossos corações e vir a trazer, ó Deus, o consolo, o descanso e a orientação necessária para que as nossas vidas sejam pautadas pela Tua palavra, pela Tua vontade. Esta é a oração que fazemos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Então, amados, nós estamos lendo o capítulo de número 25 do livro de Levítico. E, especificamente, nós estamos no final do 5º mês, né, no 2º ano após o Êxodo. E essas leis elas foram transmitidas no Sinai, e alguns historiadores acreditam que foi naquele período de 40 dias e 40 noites em que Moisés esteve ali no Monte Sinai. E o objetivo é que, após a recepção destas leis, o povo viesse a iniciar a sua jornada, saindo ali do Sinai, indo à terra prometida. E quando nós olhamos aqui, eu vou mostrar aqui rapidamente para vocês, lá no final do capítulo de número 26, diz assim: ó, são estes os decretos e as ordenanças, são estes os decretos, as leis, são estes os decretos, as ordenanças e as leis que o Senhor estabeleceu no Monte Sinai, entre ele próprio e os israelitas, por intermédio de Moisés. Então, nós podemos dizer que todo esse capítulo, ou todo o livro de Levítico, nós estivemos aqui estudando, lendo e comentando durante este último período, né, tem a ver com a estadia de Moisés e ali no Monte Sinai. E o que basicamente nós vamos ver nesse trecho? Esse trecho, segundo a divisão que é feita na Bíblia hebraica, este trecho é chamado de Behar e Berucotai. O que significa isso? Behar é no monte e Berucotai é conforme os regulamentos. Ou seja, no monte, Deus passou para Moisés a atividade que eles deveriam ser feitas conforme os regulamentos do próprio Deus. E nesse trecho do capítulo 25 até o capítulo 27, nós vamos ver a questão do descanso da terra e o jubileu, o período, o ano chamado jubileu. E é descrito, então, nesse trecho, o cuidado que Deus dá à propriedade e também ao descanso da terra. Então, do capítulo 25
do versículo 1 até o versículo 7, é narrada a questão da Shemitah, que é o ano sabático, e do versículo 8 até o versículo 55, o ano jubileu, ano do jubileu. Então vamos ver aqui o que diz então a nossa Bíblia, né? Então disse o Senhor a Moisés no Monte Sinai: diga o seguinte aos israelitas: quando vocês entrarem na terra que lhes dou, a própria terra guardará um sábado para o Senhor. Durante 6 anos semeiem as suas lavouras, aparem as suas vinhas e façam a colheita de suas plantações. Mas no 7º ano a terra terá um sábado de descanso, um sábado dedicado ao Senhor. Não semeiem as suas lavouras, nem aparem as suas vinhas. Não colham o que crescer por si, nem colham as uvas de suas vinhas, que não serão podadas. A terra terá um ano de descanso. Vocês se sustentarão do que a terra produzir. No ano de descanso, você, o seu escravo, a sua escrava, o trabalhador contratado e o residente temporário que vive entre vocês, bem como os seus rebanhos, os seus animais selvagens da terra. Tudo que a terra produzir poderá ser comido. Então nós vemos Deus falando a respeito do ano sabático. E aí, depois vai falar sobre o ano do jubileu. Vamos ver, então, o que nós podemos comentar a respeito do ano sabático. Esse versículo de 1 a 7, ele envolve, então, a revitalização da terra. O 7º ano de descanso revigoraria o solo e reporia os nutrientes. Tudo que crescesse naturalmente podia ser livremente colhido. Quando nós olhamos ali em Gênesis no capítulo 2, versículos 15 a 17, nós vemos que Deus liberou o homem para comer de toda a árvore do jardim, menos a árvore do conhecimento do bem e do mal. Do seu fruto não deveria ser comido. Entretanto, qual foi a atitude do homem? O homem desobedeceu a Deus e comeu exatamente do fruto proibido. Qual foi a consequência disso? A consequência foi a expulsão do homem do jardim do Éden e a tarefa de ter de produzir o alimento para a sua sobrevivência. Então, a partir daquele momento, antes daquele momento, o homem tinha tudo ali na terra. Tudo que ele queria comer, tudo que ele queria usufruir, ele podia usufruir, era só chegar, pegar e comer. A terra produzia o fruto para ele comer à vontade. Só que a pergunta que nós devemos fazer é: será possível viver um ano sem plantar? Será que uma nação, um povo, uma cidade, um produtor, ele tem condições de sobreviver sem plantar durante um ano? Ou, vamos fazer uma pergunta de forma diferente: será que nós podemos viver sem se preocupar de onde virá a provisão para a nossa sobrevivência? Eu acredito que era isso que Deus estava propondo aos israelitas naquele momento. Então, quando eles chegassem na terra prometida, lógico que eles estavam no deserto, essas orientações eram para quando eles chegarem na terra prometida. Nós vimos lá em outros estudos que enquanto eles estavam no deserto, Deus supria, através do maná, Deus supria toda a alimentação para eles. Agora, quando eles chegassem na terra prometida, eles iriam plantar durante 6 anos, iriam produzir, iriam colher, iriam negociar, mas no 7º ano eles deveriam dar um descanso para a terra. E neste ano eles deveriam única e exclusivamente depender de Deus para o seu sustento. É o Shemitah, o ano sabático. E o interessante a gente observar é que era permitido comer de tudo que a terra produzisse,
mesmo que não fosse na sua propriedade. Então, se eu sou dono de uma propriedade, tenho ali frutas, verduras, legumes, tudo ali na minha terra. Se no ano sabático, alguém poderia passar pelas minhas terras, eu não iria plantar, mas o que estivesse sendo produzido ali, qualquer pessoa, o que a terra produzisse naquele ano, qualquer pessoa poderia entrar e pegar. Isso aí era a lembrança de que tudo que é de Deus deve servir para todas as pessoas como um todo. Ou seja, Deus fez o mundo para que o homem pudesse usufruir de forma igualitária. E dele deve vir a provisão para as nossas vidas. E é isso que nós devemos estar sempre pensando. Por isso que nós lemos aqui no início o Salmo 24, que diz lá no versículo 1, do Senhor é a terra e tudo que nele existe, tudo que nela existe. O mundo e tudo o que neles habita, tudo que nele habita, tudo que existe na terra, tudo que tem aqui, tudo que existe é de Deus, tudo é do Senhor. E isso nós vemos que quando Adão foi expulso porque ele não obedeceu a ordem de Deus para não comer daquele fruto, agora os israelitas vão ter um gostinho do que era o Éden, do que era aquele período de Adão sem ter o pecado. Era um período em que tudo que eles precisavam tinha, tudo que era preciso para que eles pudessem sobreviver, era só chegar e comer, porque Deus cuidava de tudo. E era isso, nesse sentido, que Adão passou a trabalhar para produzir, para comer, e agora, no Shemitah, Deus fala: este ano vocês vão ter um gostinho do Éden, um gostinho de como era a terra sem o pecado. E aí entra a questão agora do jubileu. Lá no jubileu, que nós vamos ver aqui agora, o ano do jubileu começa do versículo 8 e vai até o versículo 55. Nós vamos ler somente aqui alguns versículos. Conte 7 semanas de anos. 7 vezes 7 anos. Essas 7 semanas de anos totalizam 49 anos. Então façam soar a trombeta no 10º dia do 7º mês, no dia da expiação. Façam soar a trombeta por toda a terra de vocês. Consagrem o 50º ano e proclamem a libertação por toda a terra a todos os seus moradores. Este lhe será um ano de jubileu. Cada um de vocês voltará para a propriedade de sua família e para o seu próprio clã. O 50º ano lhes será jubileu, não semeiem, não ceifem o que cresce por si mesmo, nem colham das vinhas não podadas. É jubileu e lhes será santo, como apenas o que a terra produzir. O que Deus estava mostrando aqui também com respeito ao jubileu. O ano envolvia o ano do perdão das dívidas, a libertação de qualquer tipo de escravidão. Os prisioneiros cativos, os prisioneiros, eles eram libertados, os escravos soltos e os endividados eram absolvidos. Então, depois de 50 anos, então tinha Shemitah a cada 7 anos. Quando chegava no 7º Shemitah, o próximo ano era o jubileu. Então, toda a propriedade deveria retornar aos donos originais. E este plano de Deus refreava a inflação e moderava as aquisições. Por quê? Porque era uma data determinada. Então, tinha 7 anos. Então, chegou na Terra Prometida, começou o primeiro ano, segundo, terceiro, 6º ano, 7º ano Shemitah, com toda ali, 7 mais 7 Shemitahs, viria o jubileu, então 50 anos. Quem fosse comprar uma propriedade faltando 10 anos para o jubileu, ele sabia que ele iria
comprar uma propriedade por causa de dívida, né? A gente já vai ver isso aqui. Às vezes a pessoa passou por dificuldades, então estava devendo, então ele vendia a propriedade para poder pagar as suas dívidas. Quem adquiria aquela propriedade, quando chegasse no ano do jubileu, tinha que devolver aquela propriedade para aquela pessoa que vendeu. Então, se eu vou comprar uma propriedade de alguém que está me devendo, faltando 10 anos para o jubileu, eu não posso investir muito. Por quê? Porque daqui a 10 anos eu tenho que devolver. Então, o preço da propriedade era de acordo com essa questão. E isso veio mostrar que nós não somos donos de nada. Tudo é de Deus. O pecado de Adão também pode ser analisado como cobiça, voltando lá no Éden. Tudo volta no Éden, tudo inicia no Éden, tudo inicia no Gênesis. Nós precisamos pautar as nossas vidas, pautar os nossos estudos, sempre tendo como base Gênesis, porque Gênesis é o início de tudo. E também aponta para o final, que a gente vai ver isso aqui. Então, o ano do jubileu veio mostrar que nós não somos donos de nada, que tudo é de Deus. E o pecado de Adão também pode ser analisado na visão da cobiça. Ele não ficou satisfeito com o que Deus havia colocado à sua disposição e cobiçou o que não lhe pertencia. Nós precisamos ser gratos por tudo que foi colocado em nossas mãos para que nós administremos. Talvez a sua família não seja do jeito que você gostaria. Talvez a tua casa não seja a mais luxuosa. O teu emprego e o teu chefe podem não ser os melhores, mas foi isso que Deus te deu. Então, sejamos gratos. A ingratidão separa o homem de Deus. O que nós temos, aquilo que recebemos de Deus, deve ser considerado o nosso maior tesouro. Quando nós continuamos lendo o texto que vai falar sobre o jubileu, nós vemos que Deus fala aqui a respeito da liberdade, no versículo 10. No versículo 10, Deus fala a respeito da liberdade. E a liberdade, né, a proclamação da liberdade, não é apenas da terra, né, não apenas a terra que não deveria ser cultivada, mas também as pessoas ficavam livres do trabalho de plantio durante o ano. E as pessoas que estavam comprometidas por contrato de trabalho, elas eram liberadas dos seus compromissos, do mesmo modo que os servos contratados eram liberados. A restituição da liberdade aos escravos e a devolução da propriedade adquirida por seu pagamento de dívida era para evidenciar que toda a terra é do Senhor e nós devemos cuidar bem daquilo que é dele. Né? Devemos cuidar bem daquilo que é dele. Né? Esse comentário ele está na Bíblia de Estudos de MacArthur. E esta liberdade a gente precisa ter sempre em mente que a forma como eu cuido das coisas de Deus, a forma como eu cuido das minhas coisas, aquilo que foi colocado sob a minha responsabilidade, ou a forma como eu trato as pessoas, elas têm influência na forma como Deus vai olhar para mim como administrador das coisas que ele deixou. No versículo 23, o texto fala a respeito da expressão que Deus usa. Eu quero ler aqui para você. Diz assim, a terra não poderá ser vendida definitivamente, porque ela é minha. Olha só como Deus ele faz, deixando para nós esta expressão. A terra é minha. Deus ele faz notório que ele é o dono de tudo que há na terra. E os israelitas, naquele tempo, e nós, hoje, somos proprietários temporários.
Por isso que nós não podemos ter na nossa mente a posse de uma propriedade dizendo que é minha, que eu sou dono. Não, eu sou administrador. Haverá um dia em que eu vou devolver para o dono verdadeiro, ou vou colocar alguém vai ficar para continuar cuidando. No versículo 42, Deus já está falando a respeito dos servos. Olha aqui no versículo 42, Deus falando: ó, pois os israelitas são meus servos. Então, da mesma forma que Deus falou lá atrás que a terra era dele, agora ele está dizendo que os israelitas eram dele. Ou seja, as pessoas que estão nesta terra, as pessoas que vivem na terra são do Senhor, todas elas. Todos nós somos do Senhor. Ah, eu tenho um filho, eu tenho uma filha, e ele é meu filho, é minha filha. Não, são do Senhor. Os nossos filhos, eles são colocados à nossa disposição e são colocados para a nossa administração, para que nós os ensinemos a servir a Deus. Todas as pessoas devem servir a Deus. E é essa a característica que Deus quer colocar, é esta a característica que Deus quer que cada um de nós, que é essa verdade que Deus quer colocar para cada um de nós, para que a gente pense: olha, a terra é minha, as pessoas são minhas. E aí, com respeito à escravidão, há um espírito de escravidão ali no Antigo Testamento que nessas palavras é revelado. A gente precisa entender como funcionava. E Deus ordenou que os escravos eles fossem tratados ali como familiares, ou seja, melhor do que empregados. Por quê? Porque são deles. Todas as pessoas são de Deus. E ele resgatou da escravidão do Egito. Diz, os israelitas são meus porque eu os resgatei do Egito. E hoje, Deus nos resgatou do pecado. Deus resgatou toda a humanidade com o pecado. Então você olha para uma pessoa, você não sabe se aquela pessoa é cristã ou não, se aquela pessoa entregou o seu coração para Deus, você não sabe. Então qual é a maneira de você, como você deve agir? Tratar bem aquelas pessoas. Por quê? Porque Deus ele é o dono não só da terra, mas também do povo, das pessoas. E no versículo de número 48, está falando a respeito do direito de resgate, mesmo depois de se vender. Nós vamos falar mais à frente a respeito do resgate, mas o resgate ele tinha um acordo contratual que fazia parte da cultura daquele povo. Então, era oferecido o potencial de emancipação às pessoas que eram contratados, e a emancipação era sob certas condições. E os escravos podiam ser resgatados da escravidão ou de alguma outra contratação por pessoas da família ou até pessoas interessadas que fossem ali e pagassem o preço daquele resgate. Então, esse capítulo de número 25, ele vem falando exatamente sobre essa questão do ano de jubileu. Todas essas coisas aconteciam no ano do jubileu. Quando chega no capítulo de número 26, nós vamos ver aqui uma explanação resumida dos 10 mandamentos. Lembrando que toda a Bíblia ela é baseada, né, na questão da obediência e recompensa. Quando você obedece a Deus, você tem recompensas. Quando você não obedece, você tem maldições. Isso desde o Éden, desde o Gênesis até o Apocalipse, nós vamos ver essa história. E qual é a forma que Deus utiliza para mostrar para nós que nós estamos errados ou que estamos certos? Mostrar qual é a forma que nós devemos agir? Através dos 10 mandamentos. E aqui, neste caso, a ênfase volta
na obediência e as consequentes bênçãos, e as maldições advindas da atitude do povo. A Bíblia de Estudos Judaicos, ela considera que estas normas aqui do capítulo 26, ela tem uma grande referência com o capítulo 28 de Deuteronômio. Não é difícil da gente fazer essa comparação. Só você pegar o capítulo 28 de Deuteronômio e dar uma lida, você vai ver que isso tem sentido. Mas ela faz um direcionamento relacionando a santidade proposta também no capítulo 19 de Levítico. A ideia de recompensa pela obediência será revertida em paz e prosperidade aos israelitas, diz o comentário da Bíblia de Estudos Judaicos. E segurança contra feras, aumento da população e vitória sobre os inimigos. Além disso, ele lhes dará a segurança que vem do conhecimento de que tudo isso lhes será assegurado. O objetivo do êxodo será cumprido e Israel se tornará o povo de Deus, isto é, seus servos leais. Então, este comentário da Bíblia de Estudos Judaicos, ela tem a intenção de fazer uma correlação entre o que está escrito em Deuteronômio, no Deuteronômio 28, e também no capítulo 19 de Levítico, que fala a respeito da santidade que é exigida de todas as pessoas que servem a Deus. E qual é o objetivo? É fazer com que nós sejamos separados para Deus, santificados para Deus, tornando-nos servos fiéis a Ele. Também nós vemos aqui, então, no capítulo 26, a questão dos castigos da desobediência, né, que vai fazer com que a gente tenha aquela ideia. Obedeceu? Tem recompensa. Então, não obedeceu? Vai acontecer alguma coisa, né? E essa é a ideia de Deus. E aí nós chegamos ao final do capítulo 26, com o versículo 46, que encerra as ordenanças de Deus lá no Monte Sinai, como nós falamos no início. A partir daí, a jornada deve iniciar. O tabernáculo já foi, então, erguido, já foi conhecido, então os israelitas já têm todas as ordenanças, agora eles podem partir para a terra prometida. O capítulo 27, alguns historiadores dizem que é tipo um complemento de alguma parte da lei, vai falar agora a respeito, especificar mais a respeito do resgate que Deus propôs ali para o povo. Né? Então, nós vamos ver várias situações aqui que vão falar a respeito do resgate do povo, e encerrando no versículo 34, todas as ordens, todas as leis que Deus havia passado para Moisés. Mas então, no capítulo 27, são dadas então ordenanças sobre as dedicações monetárias e outros termos que são feitos, outras ofertas que são feitas no santuário. Os valores, os métodos para determinar e se as dedicações, as ofertas que eram feitas poderiam ou não ser consideradas. E é bom a gente observar que a dedicação ali, essas ideias, era para manter o serviço ali no tabernáculo, o serviço no santuário. E vem ali a orientação no texto: se a dedicação for de terreno ou propriedade, prescreve-se o efeito da remissão do jubileu sobre o seu valor. Esse comentário está na Bíblia de Estudos MacArthur, né? Então, os objetos que pertenciam intrinsecamente a Deus, os que foram irrevogavelmente consagrados, não podem ser dedicados. No caso dos dízimos, porém, o resgate é possível. E diz ainda mais o comentário: contribuições voluntárias podem ser feitas por qualquer pessoa, a qualquer momento, como nos atos espontâneos de devoção. Além de constituir a mais importante fonte de receita para o templo,
eles permitiam que os israelitas tivessem a sensação de que o regime de culto público realizado pelos sacerdotes estava sendo conduzido em seu nome. Então, o que nós observamos nesse texto? O que nós observamos é que essas dedicações, elas tinham o cunho de fazer, olha, vocês... Tem um grupo de pessoas, tem um grupo de israelitas que são responsáveis pelo culto, são responsáveis por preparar o serviço do culto, prestar um culto a Deus de forma especial. Então, eles tinham uma roupa diferente, eles tinham uma missão diferente. Porém, quando o povo dava a sua oferta, quando o povo dedicava dádivas, dava alguma coisa para a manutenção do templo, manutenção do serviço ali religioso, o que estava acontecendo? Na realidade, eles estavam mostrando que eles estavam participando daquele culto, participando daquele serviço de forma indireta. E deve ser essa também a ideia que nós devemos ter quando contribuímos com a obra do Senhor. Quando nós contribuímos, nós estamos participando de forma indireta, para que aquela obra continue e que as pessoas que estão envolvidas ali possam participar e possam ser orientados por Deus para oferecer o melhor serviço para o templo. No caso, lá atrás, os sacerdotes. No caso, hoje, todos nós somos responsáveis pela manutenção do serviço e pela execução do serviço no templo. O que nós podemos entender, podemos tirar de lições para nós, esse comentário, desse texto, desses textos que nós lemos. Primeiro, tudo aponta para a obra de Cristo. Não existe nada na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, que não nos leve a entender ou nos leve a nos direcionar para a obra de Cristo. Então, o exemplo, o descanso da terra, representa o descanso que nós devemos experimentar em Cristo. Mateus 11, 28 a 30 diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A palavra que nós encontramos no original hebraico para dizer e encontrareis descanso para as vossas almas, e encontrarei Shabat para as nossas almas, encontrarei sábado. A palavra Shabat, a palavra sábado significa descanso. É o nome do sétimo dia, descanso. Então, nós encontramos descanso em Cristo. Quando levamos a Ele todas as nossas lutas, as nossas dores, as nossas dificuldades, colocamos nas mãos dele, nós encontramos descanso. Por quê? Porque, como ele diz, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga que está comigo aqui, você está cansado? Você está com um jugo pesado sobre a tua vida? Você está passando por algum momento de dificuldade que tem trazido cansaço para você? O convite de Jesus é levar até Ele, levar tudo até Ele, porque nós encontraremos descanso para as nossas almas. Número 2, a devolução da propriedade representa a esperança que nós devemos experimentar em Cristo. Então, devemos experimentar em Cristo descanso, deveremos experimentar em Cristo esperança. Filipenses capítulo 4, do versículo 10 até o versículo 13, diz assim: Ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho.
Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Então, a esperança que nós devemos ter é essa. Que em Cristo nós podemos todas as coisas. Tenho que me contentar com as coisas. Né? Tenho que me contentar com aquilo que eu já possuo. Às vezes passamos por necessidade, mas quando nós colocamos a nossa esperança em Cristo, Ele nos fortalece e nós podemos conquistar muito mais. Número 3. A devolução da liberdade para os servidores representa o tratamento familiar que devemos tratar uns aos outros em Cristo. Efésios capítulo 2, de 19 a 22, diz assim: Assim que já não sois estrangeiros, mas forasteiros, mas concidadãos. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Então, nós fazemos parte de uma família. E às vezes pode surgir situações conflitantes dentro da família. Porém, nós precisamos tratar uns aos outros, seja aquele que está dentro da nossa casa, aquele que está fora da nossa casa, no nosso trabalho, nossos relacionamentos, devemos tratar como família. Por quê? Porque todos nós somos família de Deus. É isso que devemos primar em fazer. E isso acontece de qualquer maneira? Não, isso acontece em Cristo. É Cristo, foi Cristo que nos colocou todos dentro de uma só família. Número 4. A devolução da liberdade aos escravos representa o resgate feito por Cristo a todos os escravos do pecado. Gálatas 5:1 diz assim: Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da escravidão. Romanos 6:22. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Deus nos libertou em Cristo, fomos libertos do pecado. Não somos mais escravos do pecado. E a devolução da liberdade lá no ano do jubileu nos dá este entendimento, nos deve fazer esse entendimento. Lá eles poderiam ser livres após 50 anos. Hoje, nós podemos ser livres agora. Basta que nós nos coloquemos à disposição de Deus em Cristo para receber a libertação do jugo do pecado. Número 5. O ano sabático e o jubileu representam a concretização da obra de Cristo apontando para o futuro. Pois Jesus é o Senhor do sábado, né? Como diz lá em Marcos 2, 27 e 28. E disse-lhes: o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Assim, o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Nós vimos no primeiro texto aqui que descanso significa, a palavra sábado significa descanso. E Jesus é Senhor do sábado, ou seja, Jesus é Senhor do descanso. Jesus é o próprio sábado, ou seja, Jesus é o próprio descanso. Porém, o ano do jubileu e o ano sabático nos colocam no futuro, nos levam para o futuro. Porque lá na frente, quando nós olhamos o relato de Gênesis, Deus descansou após os 6 períodos, ou 6 dias de trabalho criativo, e abençoou o 7º dia e o santificou. E esta santificação do 7º dia servia para lembrar
que haveria um descanso para o homem junto de Deus. Esse é o desejo de Deus. O desejo de Deus é que nós descansemos nele, agora e no futuro, por toda a eternidade. E esse desejo ele será satisfeito quando todas as coisas forem concluídas em Cristo, quando a obra que Cristo iniciou na sua primeira vinda for completada na sua segunda vinda. E é isso que aconteceu no Éden. No Éden, todas as coisas convergiam em Cristo, todas as coisas estavam em Cristo, todas as coisas estavam em Deus, tudo era de todos, o Adão podia comer de tudo, Deus visitava Adão todos os dias, conversava com ele, e há uma promessa que no futuro a coisa vai acontecer da mesma forma como acontecia lá no Éden. Há um descanso previsto para nós no futuro. Em Hebreus, capítulo 4, versículo 9, diz assim, Hebreus, capítulo 4, versículo de 4 a 9. Porque em certo lugar disse assim do dia sétimo, ou seja, falando do sábado, do Shabat, do descanso. E repousou Deus de todas as suas obras no sétimo dia. E outra vez nesse lugar, não entrarão no meu repouso. Isto, pois, que resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência. Determina outra vez um certo dia, hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está escrito, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. Portanto, ainda resta um repouso para o povo de Deus. E esse repouso que está reservado para nós é no futuro. Hoje já podemos experimentar a Shemitah. Hoje já podemos experimentar o ano sabático. Hoje podemos experimentar a provisão de Deus cada dia nas nossas vidas. Hoje podemos experimentar o descanso de Deus produzido em Cristo a cada vez que chegamos na sua presença. Mas haverá um tempo em que nós iremos colocar o nosso descanso totalmente em Deus, e de forma indefinida. Olha o que diz Apocalipse, capítulo 21, versículo 3 e 4. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo. E o mesmo Deus estará com eles e será seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. O jubileu, que é uma conclusão da Shemitah, o jubileu vai acontecer após a sétima Shemitah. O jubileu deve nos lembrar de que o dono de todas as coisas quer compartilhar tudo conosco, ser o nosso sustentador em tudo, e nós, como seus servos fiéis, o desejo dele é que nós possamos usufruir de todas as coisas que ele tem para nós. Meu amado irmão, meu amado amigo, você que está conosco, minha irmã, minha amiga, você tem o desejo de usufruir das coisas de Deus? Então, viva a Shemitah. Viva o dia a dia, o período mais curto, dependendo de Deus. Porque haverá um dia, haverá um tempo em que você, em que eu, em que nós iremos ter um período mais longo, em que nós iremos, para a eternidade, depender em tudo de Deus. Eu quero orar com você nesta hora. Senhor Deus e Pai, graças te damos, porque aprendemos que a Shemitah é um período curto, Pai. Após 6 anos de colheita, de plantio, o povo de Israel deveria reservar um ano para estar na tua presença e receber de ti as bênçãos, receber a provisão de ti. Mas aprendemos também que depois de 7 Shemitahs,
ou seja, um período mais longo de dependência, haveria um acrescentar o Deus das bênçãos, com a devolução daquilo que em algum momento foi perdido. E nós temos a certeza de que a presença, a tua presença constante em nós é o que nós perdemos com o pecado. E por isso, o ano do jubileu, ele vem nos mostrar que haverá um tempo em que a tua presença será constante, efetiva e para sempre dentro de nós. Pai querido, nos faça desejar ardentemente depender de ti em todas as nossas circunstâncias. Nos faça abrir mão, muitas vezes, da nossa cobiça, do nosso desejo desenfreado de adquirir coisas que, em algum momento, irão ficar aqui. Mas também nos dê, ó Deus, a satisfação, o desejo de cuidar daquilo que tu nos deste para administrar enquanto estamos nessa vida e que possamos fazer o melhor para ti, para que possamos receber, através da nossa obediência, a recompensa que tu tens na vida eterna. Por isso, nós te agradecemos, abençoe o meu amigo, a minha amiga, meu irmão e a minha irmã, abençoe a sua vida, abençoe a vida da sua família. Esse é o desejo do nosso coração, no nome do Senhor Jesus. Amém. Eu quero cantar com você mais um hino, antes de nós encerrarmos aqui o nosso culto. É o hino de número 169. Hino 169, diz assim: longe do Senhor andava, no caminho de horror. Por Jesus não perguntava, nem queria o seu amor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. No juízo não pensava, nem na minha perdição, nem minha alma desejava a eterna salvação. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Já cansado do pecado, fui aos pés do Salvador, e ali caiu o fardo de tristezas e de dor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Como é maravilhoso pertencer ao meu Jesus, ter a graça, o repouso e ficar ao pé da cruz. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Muito obrigado pela tua participação, muito obrigado por estar conosco. Que Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a vida da tua família.
Tenhamos todos uma semana abençoada na presença do Senhor. Na semana que vem, estaremos iniciando a leitura do texto de Números. Estaremos iniciando, então, o livro de Números, capítulo 1. Vamos ler até o capítulo 4 de Números. Vamos, então, leia durante a semana. Se você tiver alguma pergunta, mande para nós. Estaremos aqui prontos para responder. E nosso culto, no próximo domingo, estaremos, então, comentando o texto, meditando na palavra de Deus e tentando tirar lições para o nosso dia a dia. Vamos orar agradecendo a Deus. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela oportunidade de dar a realização de mais este culto. Agradecemos a todos aqueles que participam conosco. Pedimos agora a tua bênção, a tua proteção e uma semana abençoada na tua presença. Pedimos no nome do Senhor Jesus. O grande amor de Deus, a graça infinita e maravilhosa do Senhor Jesus Cristo e as doces e eternas consolações do Espírito Santo de Deus, reine em cada coração de toda a igreja espalhada pela face da terra e de nós que estamos aqui reunidos, que possamos dizer todos juntos, amém.